Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Enquanto se presentes, excelentíssimos senhores conselheiros, Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Não está o auditor, né? Não. Em discussão, a ata número 3 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 15 de março de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos, regulado pela pauta. Processo sob a relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente conselheira relatora se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Ilustre conselheiro presidente Irã Coelho das Neves, conselheira relatora Marisa Serrano e conselheiro Osmar Jerônimo. Em todos os processos a cargo da conselheira Marisa Serrano, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Com a palavra, a eminente relatora, para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Osmar, representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, nosso auditor, doutor Célio, senhoras e senhores, os processos sobre a minha relatoria são o seguinte. Aliás, antes, senhor presidente, eu solicito a retirada para reexame do processo 56.573 de 2011 da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo. Seguindo, processos 12.585 de 2014 da Prefeitura Municipal de Nioaque, responsável Gerson Garcia Serpa, contrato administrativo número 39 de 2014, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios. Eu acompanho o entendimento da Sexta ICE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar regular e legal a formalização do contrato administrativo. Processos 2.839, 2.865, 2.984, 3.083 e 3.231, todos de 2015, e processos 18.140, 17.914, 17.945 e 15.752, todos de 2014, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Rudineide Araújo Leal, assunto notas de empenhos número 1.500, 1.499, 1.496, 2.326, 2.497, 1.469, 928, 1.283 e 822, todas de 2014, cujo objeto é a aquisição de medicamentos e correlatos hospitalares. Eu acompanho os entendimentos da Sexta ICE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização da nota de empenho e de sua execução financeira e aplicar multa regimental no valor de 30 ferros ao ordenador de despesa pela não remessa de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas dentro do prazo. Processo 19.674 de 2014, da Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Miriam Aparecida Paulatti, contrato administrativo número 3 de 2013, para aquisição de material promocional do programa Casa da Gente. Eu acompanho os entendimentos da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar regular e legal o procedimento licitatório, a formalização do contrato administrativo e a execução financeira. Processo 20.030 de 2012, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo número 21 de 2012, para aquisição de medicamentos. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização do contrato administrativo, declarar irregular e ilegal a execução financeira do contrato administrativo e aplicar multa regimental no valor de 50 ferros ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processo 20.659 de 2014, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 867 de 2013, cujo objeto é o transporte escolar. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar regular e legal o procedimento licitatório, a formalização do contrato e a formalização do primeiro termo aditivo. Processo 18.179 de 2012, da Prefeitura Municipal de Bela Vista,
Responsável, Francisco Manuel Albuquerque Costa. Contrato administrativo no 45 de 2012 para aquisição de material de consumo, limpeza e expediente. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: por declarar irregular e ilegal a formalização do contrato administrativo e da execução financeira e aplicar multa regimental no valor de 50 UFERMs ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processo 18.297, de 2013, da Prefeitura Municipal de Amambai. Responsável, Sérgio de Eusébio Barbosa. Contrato administrativo 377, de 2013, para aquisição de materiais de higiene, limpeza e copa e cozinha. Eu acompanho as manifestações da CCE e do Ministério Público de Contas e voto para declarar regular e legal a formalização do contrato e a execução financeira. Processo 2180, de 2011, da Prefeitura Municipal de Brasilândia, responsável Antônio de Pádua Tiago, contrato administrativo número 43, de 2011, para fornecimento de gêneros alimentícios, hortifruti granjeiros, carne, leites, pães. Eu acompanho a manifestação da Sexta e CE e voto no sentido por declarar regular e legal a execução financeira do contrato administrativo. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, agora acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas. Processo 70.093, 2011, da Câmara Municipal de Aparecido Taboado, responsável Nauro Sampaio de Souza, contrato administrativo número 3 de 2011, cujo objeto são serviços de publicidade. Quanto ao processo, aos processos 75.142, 94.648, 67.185, todos de 2011, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contratos administrativos número 208, 2010, 257 e 402, de 2011, cujo objeto é a locação de imóvel nos dois primeiros e serviço de produtos de correio no terceiro caso. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização dos termos aditivos e contratos administrativos. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 73.473, de 2011, da Procuradoria-Geral do Estado, responsável Rafael Codibelli Francisco, contrato administrativo número 2 de 2011, cujo objeto são a aquisição de serviços postais. Quanto ao processo 67.205, de 2011, da Prefeitura Municipal de Água Clara, responsável Divaldo Alves de Queiroz, contrato administrativo 37 de 2011, para serviços de limpeza, conservação do terminal rodoviário. Eu acompanho as manifestações da Sexta e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: por declarar regular e legal a formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo, declarar irregular e ilegal a execução financeira desse mesmo contrato e pela aplicação de multa equivalente ao valor de 50 UFERMs ao responsável em razão da irregularidade apontada nos autos. Processo 67.061, de 2011, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, contrato administrativo número 67, de 2011, para serviço de ressolagem de pneus. Eu acompanho a análise da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto por declarar irregular e ilegal a formalização do primeiro ao terceiro termos aditivos e execução financeira do contrato e aplicar multa ao ex-prefeito municipal e responsável pela contratação em questão no valor de 50 UFERMs. Processo 72.447, de 2011, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo número 290, de 2011, para serviços de hidroginásticas para atender ao programa Melhor Idade. Eu acompanho a análise do corpo técnico, parecer ministerial, e voto pela regularidade e legalidade do quarto termo aditivo e da execução financeira do contrato. Senhor presidente, as multas deverão ser recolhidas no prazo regimental e o resultado desse julgamento será comunicado às autoridades competentes. Em discussão, relatórios de voto da eminente relatora. Encerrada a discussão, passamos de votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Osmar? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora em todos os processos aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Em tempo, cumprimentamos e agradecemos a presença do eminente auditor, doutor Célio Lima. Processo sob a relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator, se deseja relatá-las em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Osmar Jerônimo, em todos os processos sob a sua relatoria, o Ministério Público de Contas mantém os pareceres emitidos.
Com a palavra, o conselheiro Osmar Jerônimo, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor. Para o processo número 5.615, do ano de 2013, que é referente ao convênio número 2 do ano de 2011, celebrado entre o município de Eldorado e a APAI, cujo objeto é destinar recurso financeiro para o atendimento de habilitação e reabilitação às pessoas com deficiência, está sob a responsabilidade da senhora Marta de Araújo. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto. Pela regularidade do presente convênio, dando-se quitação à responsável. Pela recomendação à responsável pelo órgão no sentido de observar com maior rigor o prazo para o envio de documentos obrigatórios a esta Corte de Contas. Para o processo número 8.360, do ano de 2013, que é referente ao convênio número 1 de 2011, celebrado entre o município de Mundo Novo e a Sociedade Beneficente e Hospital Dr. Bezerra de Menezes, cujo objeto é destinar recurso financeiro para proporcionar aos pacientes residentes no município um maior atendimento na área da saúde e que está sob a responsabilidade do senhor Antônio Cavalcante. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto. Pela regularidade do presente convênio, dando-se equitação ao responsável, e pela recomendação ao atual responsável pelo órgão no sentido de observar o prazo para a publicação dos atos administrativos, bem como para o envio de documentos obrigatórios a esta Corte de Contas. Para o processo 10.099 do ano de 2015, referente ao convênio número 22.864, do ano de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Pedro Gomes, cujo objeto é destinar recurso financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar e que está sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto. Pela regularidade do presente convênio, dando-se equitação à responsável. O mesmo voto para os processos a seguir. O processo 10.678 de 2015, referente ao convênio número 22.878 do ano 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Japorã, cujo objeto é destinar recurso financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, que também está sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. Processo número 10.732, do ano de 2015, referente ao convênio número 22.792, do ano de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Sete Quedas, cujo objeto é destinar recurso financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. O processo 10.795, do ano de 2015, referente ao convênio número 22.954, do ano de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Caracol, cujo objeto é destinar recurso financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. E também para o processo 10.895 de 2015, referente ao convênio número 22.791 de 2014, celebrado entre o Estado de MS por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Viema, cujo objeto é destinar recurso financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, que está sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. Para o processo 10.249 do ano de 2013, referente ao termo de ajuste número 9 de 2012, celebrado entre o município de Sidrolândia e a Associação Escola Família Agrícola de Sidrolândia, cujo objeto é destinar recurso financeiro para a manutenção da Escola Família Agrícola de Sidrolândia, que está sob a responsabilidade do senhor Dalto Fiuza. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do presente termo de ajuste, dando-se equitação ao responsável. Para o processo número 12.435, do ano de 2005, que é referente ao contrato número 2 de 2005, proveniente do convite número 2 de 2005, celebrado entre o município de Paranaíba, por intermédio da Câmara Municipal e a empresa Assessoria e Planejamento Municipal Sampaio Silva Limitada, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos jurídicos, que está sob a responsabilidade do senhor Marcos Gomes. Acolho a análise da 4ª Inspetoria e divirjo do parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da execução financeira do presente contrato. E, por último, o processo 8.735, do ano 2013,
referente ao contrato número 22 de 2013, proveniente do convite número 9 de 2013, celebrado entre o município de Fátima do Sul e a empresa Marchione e Marchione Limitada, ME, cujo objeto é a locação de veículos, que está sob a responsabilidade do senhor Eronivaldo Vasconcelos Júnior. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria e divirjo do parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório e da formalização e do teor do presente contrato, pela remessa dos autos à Quarta Inspetoria para análise dos atos de execução do contrato. Em todos os processos citados, senhor presidente, as partes interessadas serão intimadas do resultado do julgamento. São os meus votos, excelência. Em discussão, relatores e voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Eu também acompanho o relator em todos os processos, aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Processo de relatoria destes conselheiros, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra, eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Irã Coelho das Neves, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres, à exceção do processo TCMS número 8.200/2013, que é referente ao contrato administrativo número 13/2013, formalizado pela Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, objetivando a locação de veículo com motorista para atender a Secretaria Municipal de Educação no transporte de professores da Rede Municipal de Ensino de Paraíso das Águas até o distrito de Pouso Alto. Este procurador, através de sua assessoria, faz aqui a sua meia-culpa com relação à confusão até certo ponto justificável que a nossa assessoria cometeu, quando confundiu aqui, senhora conselheira, senhor relator, locação de veículo com motorista para atender a Secretaria Municipal de Educação com transporte de alunos para a rede escolar. Nessa circunstância, nós anteriormente emitimos o parecer pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório. Compulsando os autos, conforme exposto, constatamos a toda evidência que a documentação acostada no processo, na fase de instrução, atende integralmente às exigências contidas na legislação pertinente. Em virtude do exposto, este Ministério Público de Contas retifica integralmente o seu parecer 5303/2015, da lavra deste procurador, que ora subscreve, opinando, por consequência, pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato administrativo 13/2013, com fulcro nas disposições inseridas no artigo 59, inciso 1º, da Lei Complementar 160/2012, combinado com o artigo 120, incisos 1 e 2 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76/2013. É o parecer que retificamos, nos demais, ratificamos integralmente. Senhores conselheiros e ilustre procurador de contas, doutor João Antônio, passo então a leitura dos meus relatórios e votos. Processo 23.503/2012, que trata do contrato número 68/2010, celebrado entre o município de Sonora, sob a responsabilidade dos senhores Zelira Antônio Mangione e Uro Peixoto Barbosa Valês, e a microempresa Gabriel e Lopes Limitada. O voto acompanha o parecer ministerial e é pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório e da formalização contratual e pela aplicação de multa individualizada de 30 alfermes aos titulares responsáveis pelo não encaminhamento de documentos indispensáveis à análise da execução financeira. O mesmo voto para o processo 118.592/2012, pertinente ao contrato número 95/2011, entre o município de Figueirão, representado pelo senhor Getúlio Furtado Barbosa, e a empresa Arte e Vídeo Limitada. Já no processo número 1431/2012, referente à nota de empenho número 556/2011, emitida pela Secretaria Municipal de Governo
e Relações Institucionais de Campo Grande, sob responsabilidade do senhor Rodrigo de Paula Aquino. Em favor da microempresa Rafael Bandeira Neto, o voto é pela regularidade e legalidade com ressalva do procedimento licitatório na formalização do substitutivo e da execução financeira em razão da remessa intempestiva de documentos a esta Corte e pela recomendação ao atual responsável a fim de que adote providência visando ao atendimento das instruções que tratam da remessa de documentos. Processo número 1895/2012, pertinente à nota de empenho 1098/2011, emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, sob a titularidade do senhor João Antônio Demarco, tendo como favorecida a empresa Garf Serviços. O voto é pela regularidade e legalidade com ressalva da fase relativa à execução financeira, em decorrência da remessa intempestiva de documentos a esse tribunal. Essa mesma decisão para o processo de número 75.505/2011, que trata do contrato número 26/2011, entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, representado pelo senhor Gerson Domingo e Paulo José Araújo Correia, e a empresa Posto dos Poderes Limitada. Nesses autos, a ressalva se deu em face do não encaminhamento da cópia da nota de anulação de empenho. Quanto a esse processo, ainda solicito à Secretaria das Seções que proceda à alteração do item 1 do voto, na parte que menciona o número do contrato, passando a constar contrato número 26/2011. Já no processo número 10.886/2013, concernente ao processo número 34/2013, tendo como partes o município de Selvíria, representado pelo senhor Jaime Soares Ferreira, e a empresa Prisma System Informática e Consultoria Limitada. O voto é pela regularidade e legalidade com ressalva do procedimento licitatório em face do não encaminhamento da pesquisa de mercado, pela regularidade e legalidade da formalização contratual, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do segundo termo aditivo em razão da publicação intempestiva do extrato na imprensa oficial, pela recomendação atual responsável, a fim de que encaminhe o subanexo 17 para análise da fase subsequente, bem como adote providências visando ao atendimento das instruções que tratam da remessa de documentos. Por fim, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Quanto ao processo número 118.537/2012, que trata do contrato número 213/2012, firmado entre o município de Paranaíba, representado pelo senhor José Garcia de Freitas, e a microempresa Irmãos Curte Limitada, o voto é pela regularidade e legalidade da formalização contratual, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato, em razão da intempestividade na remessa dos documentos a esse tribunal e da publicação do extrato do segundo termo aditivo, pela recomendação ao atual ordenador de despesa para que adote medidas necessárias para a correção das impropriedades verificadas e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Processo número 14.405/2013, que cuida do contrato número 52/2013, celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, sob a responsabilidade do senhor Vantuil Francisco Brasil Jacini, e a empresa Condor S.A. Indústria Química. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade da etapa correspondente à execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para os processos de números 40.300/2011, relativo ao contrato número 5/2011, entre o município de Jaguari, representado pelo senhor Albertino Nunes Ferreira, e a microempresa Santana e Paniago Limitada, 423/2008, que cuida do contrato número 2/2008, entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, sob a responsabilidade dos senhores Hilton Vilaçante Romero e Deusdete Souza de Oliveira Filho, e a empresa Health Nutrição e Serviços Limitada, e 76.053/2011, tendo como objeto o contrato número 17/2010, entre o município de Pedro Gomes, representado pela senhora Maura Teodoro Jajá, e a microempresa Lisângela Carvalho da Luz. Por sua vez, no processo de número 15.349/2013, relativo ao contrato número 329/2013, tendo como partes, de um lado, o município de Três Lagoas, sob a titularidade da senhora Márcia Moura, e de outro, a empresa de pequeno porte Milan e Milan Limitada. O voto concorda com o parecer ministerial e é pela ilegalidade e irregularidade da formalização contratual, porquanto realizada em desconformidade com a legislação pertinente, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 fermes, a titular, senhora Márcia Moura, pelo não encaminhamento de documentos indispensáveis à análise do processo e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira.
No processo número 15.631/2013, tendo como objeto o contrato número 163/2013, celebrado entre o município de Chapadão do Sul, representado pelo senhor Luiz Felipe Barreto de Magalhães, e a empresa Neo Stock Brasil Produtos para a Saúde Limitada. O voto é pela regularidade e legalidade da formalização contratual e do primeiro termo aditivo celebrado, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Processo número 16.701/2013, atinente ao contrato número 161/2013, firmado entre o município de Aparecido do Taboado, representado pelos senhores José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Luiz Antônio Caron e Luciano Aparecido da Silva, e a empresa José Visani e Companhia Limitada. Em sintonia com a opinião do Ministério Público de Contas, o voto é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, da formalização contratual e do primeiro ao terceiro termos aditivos, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. No que respeita ao contrato, ao processo de número 17.029/2013, que abriga o procedimento licitatório na modalidade convite de número 211/2012, realizado pelo município de Três Lagoas, sob a titularidade da senhora Márcia Moura. O voto é pela ilegalidade e irregularidade do referido certame, por ter sido instaurado em desconformidade com a legislação pertinente, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERBs, à titular responsável em face do não encaminhamento da cópia das apólices de seguro contra terceiros, referente aos veículos locados, e da cópia da certidão negativa de débitos trabalhistas. Por fim, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução do contrato. Processo número 18.015/2013, que trata do contrato número 505/2013, pactuado entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a microempresa Soraya Adriana da Silva Pérez Belchior. O voto é pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para os processos de número 60.148/2011, pertinente ao contrato número 8/2011, entre a Secretaria de Estado de Fazenda, representada pelos senhores Mário Sérgio Maciel Lorenzeto e Márcio Campos Monteiro, e a empresa Acker Consultoria Informática Limitada. 6.763/2010, correspondente ao contrato número 4/2010, entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, representada pelos senhores Gerson Domingos, Paulo José Araújo Correia, Antônio Carlos Arroio, e a empresa Climalux Comércio e Serviços Limitada. 76.748/2011, relativo ao contrato número 15/2011, entre a Secretaria de Estado de Fazenda, representada pelos senhores Mário Sérgio Maciel Lorenzeto e André Luiz Câncio, e a empresa AAC Serviços de Informática Limitada. E 93.706/2011, que cuida do contrato número 1 de 2011, entre a Agência Municipal de Habitação de Campo Grande, sob a responsabilidade dos senhores Paulo César de Mato Oliveira, Hamilton Cândido Oliveira, Marta Lúcia da Silva Martinez e Enéas José de Carvalho Neto, e a empresa Sodexo Paz do Brasil Serviços e Comércio Limitada. No que tange ao processo número 189/2013, tendo como referência o contrato número 133/2012, firmado pelo município de Água Clara, sob a responsabilidade do senhor Edivaldo Alves de Queiroz, com a microempresa Dolcion Fausto de Souza Basto. O voto é pela regularidade e legalidade, com ressalva, do procedimento licitatório e da formalização contratual, em razão da remessa intempestiva da documentação e da ausência do subanexo 17, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERBs ao titular, pela recomendação ao atual ordenador de despesas para que adote as medidas necessárias para a correção da impropriedade verificada e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Processo número 21.417/2012, que abriga o contrato número 36/2012, pactuado entre o município de Paranaíba, representado pelo senhor José Garcia de Freitas, e a microempresa JAF de Mello e Companhia Limitada. O voto é pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos, bem como da etapa relativa à execução financeira. Essa mesma decisão para os processos de números 2.582/2009, pertinente ao contrato número 41/2009, entre a Sanesul, representada pelos senhores José Carlos Barbosa, Vitor Dibi Asbic, filho, Manuel Gomes e André Luiz Soukef Oliveira, e a empresa Taurus Distribuidora de Petróleo Limitada. 7.093/2009, relativa ao contrato número 4/2008, entre a Secretaria de Estado de Governo, representada pelos senhores Osmar Jerônimo,
Carlos Roberto de Marque e Carlos Henrique dos Santos Pereira, e a empresa Remate Marketing e Propaganda Limitada, e 9.635/2010, referente ao contrato número 284/2010, entre a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, representada pelos senhores Rodrigo de Paula Aquino, João Mito Massa, e a Maura e Vera Cristina Galvão Baque, e a microempresa Print Soluções em Mídia e Tecnologia Limitada. Já no processo número 5.227/2011, que trata do contrato número 17/2011, firmado entre o município de Alcinópolis, representada pelo senhor Manuel Nunes da Silva, e a microempresa Nivaldo Rulli, o voto é pela irregularidade e ilegalidade da formalização contratual e da fase correspondente à execução financeira, tendo em vista que foram paradas em procedimentos licitatórios, reputado ilegal e irregular nos termos da decisão simples da segunda Câmara, de número 8/2013. Voto nesse mesmo sentido para os processos 5.233/2011, 5.241/2011, que tratam dos contratos número 18/2011 e 15/2011, celebrados também pelo mesmo município e titular responsável, respectivamente, com as empresas Éder Carlos Chiaretti e Luciana Marques Ortiz, e ainda o processo de número 5.237/2011, tendo como objeto o contrato número 13/2011, firmado com a microempresa Antônio Gildo de Souza, em cujos autos foi aplicada a multa de 100 UFERMs ao senhor Alcino Fernandes Carneiro, pela celebração do primeiro termo aditivo e, consequentemente, pela realização de despesas embasadas em instrumento contratual aivado de vício de legalidade. Acerca ainda dos processos de número 5.233/2011, 5.241/2011 e 5.237/2011, solicito à Secretaria das Sessões que corrija o item 1 dos respectivos votos da seguinte forma. Logo após a expressão nos termos da decisão simples DS 02/8/2013, acrescentar, atraindo a incidência do artigo 59.3, combinado com o artigo 42.9 da Lei Complementar 160/2012. Já no processo número 5.259/2011, que trata do contrato número 15/2011, firmado entre o município de Sonora, representado pelo senhor Zelir Antônio Magione, e a empresa de pequeno porte, a Laur Borges do Canto Transportes, o voto acolhe o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e é pela legalidade e regularidade da formalização contratual e da fase relativa à execução financeira. Processo número 5.743/2011, pertinente ao contrato número 43/2011, firmado entre o município o Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis e a senhora Flávia Fernando Luiz Mendes, tendo como ordenadoras de despesa Vanderlei Pissurno, Célia Regina Furtado dos Santos e Neiva Leite Carneiro. O voto é pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo de 2011 e do primeiro e segundo termos aditivos de 2012, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do terceiro termo aditivo de 2013, pelo fato de ter sido encaminhado de forma intempestiva, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, imputada à senhora Neiva Leite Carneiro, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Quanto ao processo de número 6.761/2010, que abriga o contrato número 5 de 2010, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, representada pelos senhores Gerson Domingos, Paulo José Araújo Correia e Antônio Carlos Arroio, e a empresa Gignews Comercial Limitada. O voto é pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro ao quarto termos aditivos, pela regularidade e legalidade com ressalva da etapa da execução financeira, em face do não encaminhamento da cópia da nota de anulação de empenho e pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa no sentido de que adote providências visando a melhor observância do calendário das obrigações perante esse tribunal. Com relação ao processo número 6.938/2013, que trata do contrato número 10 de 2013, celebrado pelo Fundo Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado, representado pelos senhores José Robes Samara Rodrigues de Almeida e Luiz Antônio Caron, e a empresa Visane e Companhia Limitada, o voto é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório da formalização contratual, do segundo ao quarto termos aditivos, e assim também quanto ao primeiro ao quarto termos de apostilamento, pela regularidade e legalidade com ressalva do primeiro termo aditivo, em razão da remessa intempestiva a essa Corte, com recomendação aos responsáveis, a fim de que adote providências visando ao atendimento das instruções acerca da remessa de documentos e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira.
processo número 76.607/2011, correspondente ao contrato número 1/2010, firmado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Corguinho, representado pelo senhor Ataíde Batista dos Santos, e a microempresa Denis da Maia. O voto concorda com o parecer ministerial e é pela irregularidade e ilegalidade da etapa da execução financeira, visto que, embora corretos os valores, estes se amparam em atos administrativos viciados, conforme decisão simples DS 02, número 560, de 2013. Por fim, senhores conselheiros, o processo de número 8.200 de 2013, solicito, antes de fazer a leitura do voto, que a senhora secretária das sessões faça os apontamentos sugeridos pelo eminente procurador de contas no sentido da alteração do seu parecer. E esse processo trata do contrato número 13 de 2013, firmado pelo município Paraíso das Águas, representado pelo senhor Ivan da Cruz Pereira e a senhora Maria Lúcia de Lima e Souza. O voto é pela regularidade e legalidade, neste caso, acompanhando o entendimento do Ministério Público de Contas, feito oralmente, do procedimento licitatório e da formalização contratual e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Senhores conselheiros, a intimação do julgamento e o recolhimento das penalidades ora aplicadas deverão ser providenciadas na forma regimental. São os vossos senhores conselheiros que coloco em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator em todos os processos. Eu também solicito ao seu conselheiro Osmar Jerônimo como vota nos processos ora relatados. Senhor presidente, eu vou declarar meu impedimento do processo de número 7.093 do ano de 2009, por fazer parte nos autos, e o restante eu acompanho o relator. Aprovados por maioria o processo 7.093 da Secretaria de Estado de Governo, em função da declaração de impossibilidade do eminente conselheiro, os demais, por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, representantes do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outro para dia e horas regimentais. Esse está encerrado.